Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 4/4, nós vamos meditar de 1 Reis, do capítulo 14 ao capítulo 16, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem, nós começamos a ver a transição aí dos reinados após a morte de Salomão. Ele tinha feito aquilo que desagradava a Deus, e Deus disse que por conta do pecado dele, ele iria retirar a totalidade do reinado sobre a descendência de Salomão. Mas não tiraria no total, por quê? Porque ele ia velar pela promessa que ele fez a Davi. Então, nós podemos ver que a partir de então, nós vamos ver agora nessa sequência muitos reinados, mas sempre você vai ver a divisão que nós estabelecemos, na leitura anterior. Reinado do norte, 10 tribos, que é a capital Samaria, Israel. Então, toda vez que nós falarmos Israel, nós vamos estar falando do reino norte, dessas 10 tribos. Quem eram as tribos? Lembra? As tribos lá atrás, que adveio, na verdade, dos filhos de Jacó. Então, tribo de Ruben, Efraim, Manassés, Zebulon, Issacar, Gade, Dan, Naftali e Asser, Então, nós vamos ver o reino sul apenas com a tribo de Judá. Benjamim também vai ficar lá do outro lado. Só que a capital é Jerusalém, a cidade do grande rei Davi. Então, a capital do reino sul é Jerusalém. E a capital do reino norte, que é todas essas 10 tribos, é Samaria, Então, nós vimos acontecer já no nosso devocional de ontem. Então, por que eu estou refrisando isso? Para que você entenda, porque vai ser uma sequência de reinados e sempre vai haver essa ligação, de um reinado com outro. Então, olha, no capítulo 14, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. Jeroboão disse à sua esposa: ponha um disfarce para que ninguém reconheça que você é minha esposa, e vá a Siló consultar o profeta Aías, homem que me disse que eu seria rei sobre esse povo. E aí a mulher dele veste um disfarce e vai consultar o profeta, E o profeta já estava velho, e Deus disse para ele, Ele já estava velho e não podia enxergar, e o Senhor, porém, tinha dito a Aías: a esposa de Jeroboão virá aqui, fingindo que é outra pessoa, perguntar a respeito do filho dela, pois ele está doente. Transmita-lhe a resposta que eu lhe darei. E aí, quando Aías ouviu os passos dela junto à porta, ele disse: entre, esposa de Jeroboão, por que finge ser uma outra pessoa? Imagina o susto dessa mulher quando o profeta diz isso. Ela toda disfarçada e o profeta já declara quem era ela, E aí ele disse: tenho más notícias para você. Leve a notícia ao seu marido. Jeroboão, esta mensagem: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o exaltei dentre o povo e o fiz líder de Israel, meu povo. Arranquei o reino da família de Davi e o entreguei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedeceu aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração. E sempre fez o que me agradava. Você pecou mais que todos os que vieram antes. Fez para si deuses e me enfureceu com seu bezerro de ouro. Lembra? Falei disso ontem? Sim, você me deu as costas, por isso farei desgraça sobre a sua família. Destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravo como livres. Queimarei sua dinastia como se queima lixo até que desapareça. Que notícia terrível, não é? Imagina, a mulher dele toda disfarçada veio buscar uma coisa e vai levar outra ao marido. E o profeta diz mais: quando você cruzar os portões da cidade e chegar em casa, o seu filho morrerá. E assim ela volta, O texto fala que ela volta e
Assim que ela entra, o menino morre, né? Então, o texto fala que o Senhor prometeu que levantaria um outro reino, né? E que destruiria a família de Jeroboão, porque ele abandonou, né, os princípios de Deus. Ele levantou imagens de escultura, ele levou o povo a pecar. Então, o Deus fala que ele abandonará Israel, porque Jeroboão pecou e fez Israel pecar com ele. Então, a esposa de Jeroboão voltou a Tirza e o menino morreu no instante em que ela entrou em casa, né? E aí nós vamos ver Roboão, quem que reina lá em Judá. Então você vai sempre ver Reino Sul, Reino Norte, os reis de cada um dos seus locais. Não foi também muito diferente, olha só. Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. Tinha 41 anos quando começou a reinar. Reinou por 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido. O povo de Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e provocou sua ira com os pecados que cometeu, pois foi ainda piores do que os dos seus antepassados. Olha só, construíram santuários idólatras e levantaram colunas sagradas ao poste de Acera. Acera era uma deusa em todos os montes e debaixo das árvores verdejantes. Havia até mesmo prostíbulos culturais por toda a terra. Então você vai ver que a degradação espiritual não era só no reinado sul, no reinado norte também. As tribos, as 10 tribos, a totalidade do povo estava se corrompendo, né? Tanto um lado quanto o outro havia estabelecido culto a outros deuses, que era abominação aos olhos do Senhor. E aí você vai ver uma sequência no 15, no 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias, começou a reinar em Judá. Então aí você já vai ver a transição do reinado de Judá, né? E aí reinou 3 anos em Jerusalém, sua mãe chamava Maca e era neta de Absalão. Cometeu os mesmos pecados que o seu pai e não foi inteiramente fiel para com o seu Deus, né? E aí você vai ver que no reinado de Abias houve guerra entre Abias e Jeroboão, ou seja, tribo norte e tribo sul entra em confronto, confronto entre irmãos, entre as tribos, isso que é o mais triste, né? E aí nós podemos ver que no capítulo 15, lá em Judá, reina Asa. No 20º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Asa começou a reinar em Judá. Então, tá vendo sempre a correlação? E o texto fala que ele reinou 41 anos, quantidade maior do que Salomão e Davi. E olha que extraordinário. Asa, a sua avó chamava Maca e era neta de Absalão, tá vendo? Então outro rei ali, né, que tinha como avó Maca, que era neta de Absalão. Só que Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi, né? Expulsou da terra os prostíbulos culturais, removeu os ídolos dos seus antepassados, chegou a depor a sua avó Maca na posição de rainha mãe, pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa de Acera. Derrubou este poste obsceno e queimou no vale de Cedron. E o texto fala que o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Então aqui nós podemos ver de todos os lados, você vai ver tanto em Jerusalém como em Judá, né, o declínio espiritual, e você pensa, meu Deus, não há mais solução, e aí você vê um homem que não deixa corromper o seu coração,
O que ele nos ensina? Que hoje nós vivemos isso. Você olha de um lado, olha de outro, e o homem e a mulher está cada vez mais longe de Deus. Mas eu sei que ainda hoje Deus pode encontrar homens e mulheres que ainda têm o seu coração inteiramente fiel para com Deus, e que esta fidelidade dura por toda a vida. Que Deus encontre em você, que Deus encontre em mim corações fiéis a Ele durante toda a sua vida, né? Então nós podemos ver que logo em seguida nós vamos ver que Nadab reina sobre Israel. E mais uma vez, começou a reinar Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá, reinou 2 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo do seu pai Jeroboão e persistiu nos pecados que ele havia feito Israel cometer. No 16, nós vamos ver que o rei Baasa, né, o Senhor transmite uma mensagem através do profeta dizendo para o rei Baasa: eu levantei você do pó a fim de tornar o líder do meu povo de Israel, mas você seguiu o exemplo de Jeroboão, provocou a minha ira e fez o que era mal aos meus olhos e levou o povo de Israel a pecar. Por isso destruirei você e sua família, assim como destruí os descendentes de Jeroboão, filho de Nebate, né? Então isso vai ser muito comum nessa sequência. Elá reina em Israel, Elá filho de Baasa, começou a reinar em Israel no 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, porque o Asa, né, foram 44 anos. Então, do outro lado, houve reis, né, trocando-se ali a dinastia. E o texto fala que ele só reinou, 2 anos. Então você vai ver reinados muito curtos, mas reinados longos como Asa. Ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, tirou a iniquidade, os postes ídolos, a adoração de ídolo e manteve o seu coração íntegro diante do Senhor. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Ajuda-nos a manter o nosso coração íntegro diante de Ti. Queremos oferecer ao Senhor tudo que somos e temos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.